Católicos versus evangélicos. O avanço das igrejas evangélicas não é com pessoas de fé? Eu não entendi. Vamos ver isso aqui? Agora. Ô Guilherme, e como é que a igreja católica ela enxerga hoje o avanço da igreja evangélica? Veja, eu tenho o que eu enxergo, né? Não o que a igreja enxerga. Eu acho que assim. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Como vocês enxergam o avanço das igrejas no Brasil nos últimos 10 anos? Eu tenho pouca preocupação. Vamos lá, então, vamos quebrar isso em vários níveis. Primeiro, esse avanço da igreja evangélica, ele não é sobre pessoas de grande fé. Ele é sobre pessoas afastadas da religião em geral. Ou católicos de BGE. Que, na verdade, eram pessoas que não eram católicas de fato. O cara era católico no sentido, eu estava lá registrado mas nunca tinha ido numa missa, nunca tinha se confessado, nunca tinha aberto uma doutrina. Então... Eu vou falar pra vocês. Tá rolando muito essa reinterpretação de certos grupos no Brasil, né? Então, tipo assim, é o cara que... Ele é de direita, fala que o capitalismo é lindo, aí ele começa a dar uns vacilos e a audiência vai lá e fala assim, ele não era um capitalista de verdade. Aí agora a gente tá vendo isso do âmbito religioso, né? Não, o cara era da igreja evangélica, não, mas ele não era de verdade, crente de verdade. Ele estava conosco, mas não era dos nossos. Aí agora tem o católico que não é de verdade, né? Não, por que ele não é de verdade? Porque ele não fez o santo sacramento, não fez aquilo, não fez primeira comunhão, então não era de verdade. Ainda que, no Brasil, quando eu era criança, gente, o termo, inclusive, era católico não praticante. Todo mundo era católico. Batizou ali criança, era católico, cara. Não tinha essa. Então a gente tem uma nova configuração no momento atual que não é católico de verdade. Porque se não fez todos esses negócios, não é católico de verdade. Eu não sei. Eu só acho curioso, né? O terreno no qual a igreja evangélica cresceu é um terreno de vazio muito grande. Como em qualquer igreja. Na minha leitura. Esse terreno de vazio, então, essas pessoas começam a ler a Bíblia, se encantam às vezes com a pregação de um pastor específico, né? Se Deus deixou você tocar, se Deus deixou você cheirar, meu querido. Pegar a pio? Só que esse crescimento, bom, primeiro havia uma expectativa de que só ia crescer a igreja evangélica, a igreja católica só ia diminuir. E, na verdade, nos últimos anos, nós estamos vendo uma tendência de muitas conversões de jovens ao catolicismo. A gente está num cenário agora que tem 1.400.000 pessoas no Frei Gilson às 4 da manhã para rezar o terço, que é o horário inglório. As igrejas nunca estiveram tão cheias no Brasil. Então, houve um crescimento muito grande do católico de verdade, não do católico de BGE. Discordo. Sabe por quê? Eu vou falar pra vocês o que eu discordo, galera. Eu acho que você usar como métrica, muitas pessoas da madrugada vendo a live do Frei Gilson. Eu acho que isso não é uma métrica válida. Na minha experiência como de igreja evangélica, toda campanha tem essa função. Inclusive tem igrejas evangélicas no Brasil muito famosas que elas vivem de campanhas, porque campanhas atraem as pessoas. Agora veja quanto essas pessoas vão pra igreja de fato quando não existe campanha. Campanha pega muita gente, cara. Gente que inclusive nunca foi ou mal vai na igreja. Então você usar como métrica de vitória a multidão de uma campanha, cara, é o famoso, você tá mentindo pra si mesmo, tá ligado? Fora que o Frei Gilson tá hypado. Tem isso também. Mas o católico é real. Cara, na igreja que eu frequentava, a gente fazia todo ano, lá pelo mês de agosto, a campanha de Daniel. Aí, como é que funcionava, galera? Tinha orações na igreja de madrugada. Gente, vocês não têm noção. Como eu tinha uns brothers que eram da igreja, que a gente sempre ia pras orações de madrugada, o normal na madrugada na igreja era ter, quando muito, tinha 10 pessoas. No dia seguinte que começava a campanha de Daniel, você ia, tinha 50. Por quê? Porque era uma campanha que começou, porque as pessoas queriam que o líder da igreja visse elas, então, o apóstolo da igreja vai estar lá naquele horário, então agora eu vou. A gente via a diferença, cara. Durava 21 dias a campanha, tá? Então, durante esse tempo, tava todo mundo lá, acabou, tchau, obrigado. A tendência, né, de longo prazo. Então, os países protestantes mais antigos, eles em geral tendem hoje pro ateísmo, né? A gente tá falando do norte da Alemanha, dos países escandinavos. Porque existe, vou pegar a pausa dele tomando água. Porque existe uma tendência que eu vi já de pesquisadores falando que quanto mais rico o país se torna, menos religioso ele se torna. E eles dão como exemplo os países da Europa. E quanto mais pobre um país é, mais apegado à religião ele é, por fatores, inclusive, socioculturais, que é, num país muito pobre, por exemplo, você tem tanta desordem que quando a igreja chega mostrando alguma ordem,
que seja, aqui na igreja a gente tem alguma ordem que seja, as pessoas se apaixonam. Por quê? Porque elas se tornam num caos que aquela a ordem parece ser, porra, aqui tem uma ordem, tá ligado? Tem uma ordem aqui. Parece organizado. É que nem gente que é... Vocês já conheceram, gente? Eu já conheci várias pessoas. Gente que é iludida com militares, com o mundo militar. Por quê? Porque ele entra numa vila militar e é tudo limpo. Ele fala assim, olha só como o militarismo é top. Eu sempre falava, claro, irmão, eles estão sendo pagos pra isso. Vê se eles mantêm aquilo ali sem ganhar o que eles ganham. E eles ganham muito bem, tá? Os de patente maior um pouquinho. Então, tem isso também, né? Muito engraçado que eu já tive a experiência de falar sobre o protestantismo, né? De defender o catolicismo nos países escandinavos, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então eu já tive, não nos países escandinavos que eu nunca tive lá, mas para pessoas escandinavas, né? E é muito engraçado porque, em geral, se você faz uma crítica ao protestantismo nos Estados Unidos, na Inglaterra ou ou para um sueco ou norueguês, eles viram para você e falam assim, é normal, faz sentido mesmo. No Brasil, as pessoas às vezes vêm, meu Deus do céu, ele criticou. É muito engraçado porque nesses países o que aconteceu? Com o passar dos anos, as pessoas foram se tornando seculares. E até que eu conversei com um amigo americano, qual que é um dos maiores fatores? É que quando você pega uma denominação protestante, primeiro que são várias, então elas começam a brigar entre si, naturalmente, porque tem rachas, e daí o outro racha. Mas para pensar, até no catolicismo, isso já tem acontecido. Tem igrejas que se dizem católicas, mas que não estão conectadas com Roma. A gente já tem isso no Brasil. Acho que o caso mais recente é daquela freira bonitona que ficou sucesso aí, já foi até no Danilo Gentili, né? Que descobriu que ela é de uma igreja que não é conectada com Roma. O outro começa a rachar com o outro, aí começa a rachar, e aí racha com o racha do racha. Então, há uma fragmentação muito rápida. Esse é um dos motivos do porquê as pessoas vão perdendo a unidade. Segunda coisa, como não tem uma vida sacramental, é opt-in, né? Não, sou time Jesus, tal, então tô dentro. Você não confessa os pecados necessariamente, você não tem necessariamente que ir ao culto, né? Porque também não tem a Eucaristia que você vai receber e tal. Discordo. Você tá falando do que você não conhece, cara. Toda igreja evangélica exige, demanda que seus fiéis vão aos cultos. Se o crente não vai pra igreja, ele se sente menos crente. Porque ele é tratado como menos crente, tá? Isso não existe. Ele vai, sim senhor, tá? Inclusive, porra, pra quem é crente sabe, quando rola a Santa Ceia, rola um terror psicológico. Abre ali a Bíblia e fala assim, quem ceiar e tiver em pecado, a casa vai cair. Aí você vê um monte de irmão jovem assim, não, hoje eu não vou cear, não, hoje eu não... Tá ligado? Você tem, por óbvio, por mais que haja uma cultura, quando o pastor não tem o carisma, porque eu vou à missa para guardar o mandamento, guardar domingos e festas e por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está na Eucaristia. Mas isso é a desculpa que todos usam, tá? Mas não é só por isso que você vai a um culto religioso, tá? Você vai, vamos lá, você vai para um culto religioso porque você tá numa depressão às vezes, você tá procurando uma solução, isso é um motivador que te leva a você ir. Você vai porque também é um evento social, isso é inegável, que você também quer ir para um evento social. Você vai por convenção social, pô, a família toda vai, você vai também, tá ligado? Às vezes, quando você é criança e jovem, você vai porque você é obrigado. E esse apego a figuras não tão carismáticas, porque, é claro, se você tem um pastor ou padre que é carismático, beleza, mais um motivo pra você ir. Só que na igreja católica e em algumas igrejas evangélicas, eu vou citar aqui as que eu sei de cabeça, a Universal é uma delas, eles têm como regra que os seus líderes, eles sejam itinerantes. Então, geralmente, esse pastor, no caso da Universal e da igreja católica, alguns padres, eles não vão demorar muitos anos numa mesma paróquia, tá ligado? Então ele vai trocar. Então você já é treinado, não se apega a esse cara não, que ele vai sair daqui daqui a pouco, tá ligado? Ele pode ser carismático como o Faustão, olha o exemplo que eu dei, ou não carismático como uma porta. Mas ele não vai ficar lá muito tempo não, vai ser trocado. Se o padre der a pior homilia do mundo, eu continuo indo à missa, porque eu tô indo lá pra encontrar Jesus Cristo na Eucaristia. Eu já falei, não acho que é só isso. Mas pensa agora no evangélico. Quando Acho que nas igrejas adventistas também rola troca, né? o pastor não empolga, não há um motivo razoável do porquê ele deveria ir. Natural. O pastor não empolga mais. Morreu, o pastor anterior. Eu não tenho pra que ir, porque existe um elemento
Mas também rola a mesma coisa, cara. Essa mesma desculpa que você deu também rola ainda muito mais no meio dos evangélicos, tá? No meio dos evangélicos é até pior, porque às vezes você tá vendo na igreja, eu falo como alguém que veio do meio evangélico, tá? Às vezes você tá vendo injustiça na igreja, e aí todo mundo tá vendo e todo mundo usa como desculpa pra não fazer nada. Não, mas eu tô indo por Jesus, não é pelo pastor. Muito motivacional, sentimental, mas não tem o elemento objetivo alheio à pessoa do pastor. Discordo. Você tá Então, enganado. quando você tem um padre, o pior padre do mundo, devidamente consagrado, que não foi excomungado, né? Esse padre, ou mesmo padre excomungado, na verdade, sendo válida a celebração, tá lá Jesus Cristo, na Eucaristia. E eu tô indo lá por isso. Então, o que acontece ao longo da geração... Irmão, tá na Bíblia, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Os crentes falam isso o tempo todo, cara. Aprendi essa. acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, vão morrendo, morre o pastor carismático, na próxima geração, aquelas pessoas já são órfãs. E aquela doutrina mais clara, você não tem uma lista de dogmas tão claros sobre o que é a linha. Na verdade, tem sim. Depende da igreja que você faz, elas têm dogmas claríssimos. Né? De novo. Tá enganado. Então, o Papa tá sempre lá. Se você pegar aqui agora, tá lá o Papa Leão XIV. Trocou, né? E hoje em dia eu consigo entrar no Google e mostrar pra pessoa o que é. Mas nessa fragmentação e nessas brigas, a tendência de longo prazo das denominações protestantes globalmente é o secularismo. Até porque elas têm uma visão já mais naturalmente, especialmente em linhas calvinistas, de uma questão material muito forte. As pessoas tratam muito a questão material. Que perfeito, eu acho que o trabalho é muito importante e tudo mais. Embora Teoria da prosperidade, é isso que você tá falando? Teologia da prosperidade? Isso é verdade. quando cai para uma coisa que não são todas as pessoas protestantes, sem dúvida, mas quando cai para uma coisa de, não, eu vou ficar próspero se eu tiver fé, eu acho um pouco exótico, eu acho alheio ao espírito do evangelho. Você, na verdade, Mas no evangelho não tá escrito, irmão, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte, erga-se e lance-se no mar e ele não fará isso? Não tá lá que Deus é o Deus da prata e do ouro? Não tá lá aquele meme do eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono? Eu tenho vários argumentos safadinhos pra usar, chat. Putz, eu tenho experiência. deveria trabalhar bem e vão ter consequências boas para Show com o advogado do diabo aqui. você trabalhar bem. Mas eu acho ruim se virar um escambo com Deus. Isso é uma perspectiva errada. Mas enfim, independente disso, Faça. Meu amigo, tá lá em. Como é que é? Malaquias 3:10. Fazei prova de mim. Bota o dízimo aí, fazei prova de mim. Se eu não vou acabar com o gafanhoto. Explica essa. o ponto é que numa perspectiva de longo prazo, eu não consigo enxergar um crescimento protestante global como algo razoável. O efeito é o oposto. E a Igreja Católica, ela, claro, passa por muita crise nos últimos 60 anos. Mas eu vejo um cenário muito grande de restauração também. Então, assim, existiram dissidências, né? Pessoas que saíram da igreja ao longo dos séculos. Algumas duraram 300 anos, algumas duraram tantos anos. Elas cessaram, né? Então eu entendo que eu acho que o Brasil, essas pessoas que são protestantes, na medida em que elas se aproximarem da tradição da igreja, elas vão se converter no catolicismo. Eu já vi várias, né? O Brasil, claro, é um país no qual, assim como no México, os protestantes são... Uma vez eu vi um debate, galera, de uns pastores. E teve um pastor cabeludo que falou uma coisa que eu não esqueci nunca. Ele falou assim, uma coisa que eu noto dentro das igrejas protestantes, era um debate de igrejas protestantes, tá? Tô falando de Assembleias de Deus e coisas do tipo. Ele falou assim, uma coisa que ele notava é que, com o passar do tempo, as igrejas tradicionais evangélicas, por exemplo, Assembleias de Deus, elas tendiam, com o passar do tempo, a abraçar mais alguns aspectos da modernidade. Exemplo, você lembra que no passado, na Assembleia de Deus, as mulheres jamais cortavam o cabelo, as mulheres já nem se depilavam, você lembra disso? A mulher de buço, tá ligado? E com o passar do tempo, você começou a ver, principalmente nas igrejas maiores, mais descoladas, as mulheres já faz um banho de lua, tira o buço, piriparó. E aí ele tava dando um exemplo que nas igrejas da parede preta acontece o inverso. E eu posso falar que é verdade, gente. A igreja da parede preta, ela te engana. Quando você chega lá, parece tudo descolado. Mas quando eles começam a pegar em usos e costumes, eles são incrivelmente quadrados. O lance do escolher esperar vem de igreja de parede preta, tá? Então, eles vão cada vez mais ficando
quadradinhos. Tanto que você fala com um jovem de igreja de parede preta e você vê como é que é. As concepções de mundo do cara. Tu fica, meu irmão... Você tá maluco? Então eu noto um padrão diferente. Que as igrejas descoladas, elas atraem por esse arrojo inicial, mas quando você entra lá dentro, é um regramento inesperado. É regra pra tudo. Devotos de Nossa Senhora de Guadalupe, no Brasil os protestantes estão acordando para rezar o terço do Frei Gilson. E eu acho que quando as pessoas se aproximam da tradição, elas vão se aproximando do catolicismo meio que naturalmente. A pessoa vai ler Santo Agostinho, vai ler esses grandes santos do passado, vai ler esses padres da igreja. Ela começa a olhar e fala, assim, qual a diferença, né? O cardeal Newman era anglicano. Mas sabe o que eu acho também? Eu vou dar mais umas das opiniões, chat. Será que as pessoas também, quando se aproximam do catolicismo, principalmente na atualidade, isso não tem a ver com as demandas que o catolicismo tem? Vou dar um exemplo. Na igreja evangélica, existe uma demanda que ela é muito pesada sobre as pessoas de jovens e de meia idade, que é sobre casamento. A igreja evangélica bate muito na tecla do casamento. Não casou? Casou? Não casou? Casou? Não casou? Ih, não casou? Vamos casar você, hein? Não casou? Vamos casar você. Aí casou? Ih, vai ter filho? Não vai ter filho? Vamos ter filho pra você, hein? Ih, separou? Ih, terrível, terrível. Então existe um peso social muito forte sobre o casamento. Nas igrejas católicas, me parece, tá? Eu posso estar enganado, que você consegue driblar isso com a estética evangélica. Digo, estética católica, que é, tô indo nas missas, tô rezando o texto, good vibes. Good vibes. Tá de Deus, tá ligado? Me parece que não é essa demanda tão forte como acontece na igreja católica, que é, casou, não casou, tá indo pro culto, não tá indo pro culto, tá indo pro congresso, não tá indo pro congresso. Gente, quando eu fazia parte da igreja que eu fazia parte, rolava literalmente uma cobrança seríssima pra galera classe média da igreja, usando o versículo bíblico do tipo, quem não subir a Israel não receberá a bênção de Deus, a chuva de Deus no ano seguinte. Usando versículos do Velho Testamento pra justificar pra galera viajar pra Israel, pô. Caravana de Israel. Que na minha época, a galera gastava 7 mil reais só de passagem. Tá ligado? Eu não vejo esse peso nas igrejas católicas, do tipo, você foi pra Israel? Tá ligado? Tem que ir pra Israel. Então me parece que se você está cansado da pressão social que rola no universo evangélico, é muito fácil ir pro católico mesmo, cara. Que me parece que vai ser mais de boa, me parece. Pra vender pacote, eu não tenho a menor dúvida. Começou a estudar a tradição na igreja e falou, bom, agora eu sou católico, mas por quê? Porque é a tradição da igreja é a mesma, é uma igreja, é una e santa. Então eu enxergo que no futuro, conforme a igreja for tendo uma doutrina mais clara, muitos protestantes vão naturalmente se aproximando do catolicismo. Eu conheço centenas, na verdade, centenas dessa altura. Você conhece centenas de pessoas? E acho que vai ser um caminho natural. Ô Guilherme, você acha que tem alguma relação entre maçonaria e as igrejas, independente se elas são igrejas católicas ou evangélicas? Bom, eu acho que O bode? A igreja católica notoriamente condena a maçonaria, né? Você está excomungado se for maçom. E a maçonaria já tentou infiltrar e destruir a igreja católica por diversas vezes. Isso é amplamente documentado. Tem o livro A Conjuração Anticristã, que eu canso de recomendar, do Henri de Lacy. E a maçonaria vê a igreja católica como inimiga, porque a maçonaria descende de cultos, basicamente de cultos antigos, cultos, alguns deles que... A maçonaria institucional, na verdade, essa daí é do século XVIII. Um monte de esotérico da Rosa Cruz inglês que se juntou para fazer isso. Mas se você pegar a doutrina maçônica, ela descende de cultos esotéricos muito antigos. Estamos falando de coisas tipo Antigo Testamento, culto do Renfã, que é Saturno, que é Moloque. Tem literalmente um juramento maçom que faz... Cara, olha, quando eu participei de um dos encontros da igreja que eu frequentava, o encontro é um precursor do Legendários. Aí tinha um pastor ou uma irmã lá falando assim, gente, vocês não podem... Era uma aula. Vocês não podem chamar os filhos de você de danado, não, quando o menino estiver aprontando. Por quê? Porque a palavra tem poder. E o que é danado? Aí vai lá no dicionário. Danado tem a ver com danação, que tem a ver com demônio. Vocês não podem chamar os filhos de você, as crianças, de moleque. Por quê? Porque moleque era um deus antigo. Aí eu fiquei, moleque era um deus antigo? Aí eu fui pesquisar, era Moloque. Não era moleque. Caralho, as paradas, né? Você não pode cantar tim, bum, porque isso aí é coisa nórdica, deus nórdico.
referência a Baal. Mochila de O criança. Albert Pike, que foi um maçom notório, fez referência ao demônio, ao Lúcifer e tal. Então, Olha, eu chamava meu sobrinho de capeta, minha mãe ficava putaça. Ih! existe uma conexão muito forte na maçonaria com o esoterismo, um esoterismo anticristão. Fala, a maçonaria acredita no grande arquiteto, todo mundo acredita em Deus, mas não é a mesma leitura de Deus que tem no cristianismo, é uma leitura incompatível. Historicamente falando, houve uma presença muito grande. Então, por exemplo, na Itália, a Carbonária, que era a maçonaria, combatia a Igreja Católica. Em Portugal, os mesmos herdeiros da Carbonária combateram a Igreja Católica. No Brasil, a maçonaria derrubou a monarquia do Brasil para estabelecer essa Ah, é verdade. Quando eu estudei isso aí, eu fiquei impressionado, chat. A maçonaria esteve envolvida na queda da monarquia no Brasil, ó. nossa incrível república O cara As margens do Ipiranga era maçom, pô. atual, que está funcionando a pleno vapor. Eu brinco, as pessoas falam para mim, não, tem uma grande crise política com o Lula, né? Eu falo assim, já cogitou que a crise política do Brasil começou em 1889, né? Que, na verdade, sempre foi um circo, né? O quê? Mas, enfim, isso. Historicamente, existiram em alguns países uma grande associação de protestantes com a maçonaria, notoriamente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve essa, Também teve isso, cara. Olha os Estados Unidos aí, ó. mas também não foi sem intenções. Por exemplo, George Washington, que era anglicano, ele foi maçom. Mas ele larga a maçonaria porque ele fala que tinha um culto diabólico lá dentro. Então ele identifica esse culto luciferino e fala, olha, eu abandonei esse treco. Tanto que George Washington vai ficar amigo do bispo de Baltimore, que é católico. Então, notoriamente... Olha, aí, chat. Olha só, né? Um político poderoso se tornando amigo de um líder religioso poderoso. Ai, meu Deus, nada muda, né? George Washington, que é o fundador dos Estados Unidos, começa como maçom, e os Estados Unidos têm um símbolo maçônico na sua nota do dólar. Aí, né? O olhozinho, né? O olho no triângulo. Ele larga isso para ir em direção a ser amigo dos católicos, né? Não a necessariamente ser católico, mas ser amigo dos católicos. Então, o que acontece? Embora historicamente haja essa associação, hoje em dia, eu vejo pela internet, por óbvio, muitos protestantes caíram a ficha da questão da maçonaria, infiltração e tal. Então, eu até conheço alguns. Que estão certos eles, de ver a maçonaria como uma força hostil. Porque ela é hostil ao cristianismo, não tem compatibilidade. Então, de fato, esse é o caso, né? Nossa. Tá aí, se inscreve nesse canal, que enquanto vocês quase dormem, eu acordo vocês com gritos. É isso. Beijo. Obrigado.